A história de Daniel na Cova dos Leões é, por certo, uma das mais conhecidas da Bíblia. No estudo de hoje, você irá entender o motivo que levou Daniel a ser lançado na Cova dos Leões. A adoração é uma necessidade humana. Adorar é algo inerente à nossa natureza e, com certeza, não há ninguém que não adore. Uns adoram pessoas, outros a natureza e outros adoram coisas e objetos. Mas a verdadeira adoração deve ser dada a Deus. Daniel compreendeu essa verdade e adorava somente a Deus. E você? Quem você adora? Veja como Daniel adorou a seu Deus mesmo diante de um decreto de morte. Se ainda não conhece essa fascinante e miraculosa história, você terá a oportunidade de estudá-la nesse momento. Um bom estudo para você! Hoje vamos estudar o 6º capítulo de Daniel. E a história que vamos aprender trata-se do personagem principal desse livro, Daniel, num momento muito crucial, onde ele foi lançado à Cova dos Leões. O nosso tema de hoje será Na Cova dos Leões com Daniel. Nesse período que Dario está reinando, é que acontecem os incidentes do capítulo 6. Então, olha o que diz o capítulo 6, logo no início do capítulo. Pareceu bem a Dario, assim que Ciro derrotou Babilônia, e ele foi constituído rei, constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Olha a estrutura política que o Império Medo-Persa montou. Dividiu o território em 120 satrapias, colocou um sátrapa para cada uma dessas satrapias e sobre os 120, 3 presidentes. E Daniel era um desses. Daniel era um homem tão fiel e tão admirado que o costume de um império, quando dominava o outro, era certamente depor todo mundo que fosse leal ao império caído. Não é essa a lógica? Você já pensou agora, a Medo-Pérsia vence Babilônia e Daniel, que era um assessor direto em Babilônia, que era um dos principais nomes, não foi deposto. Pelo contrário, o império manteve ele no poder. Olha que visão eles tinham de Daniel. Era um homem de Deus, um homem tremendo. E então Dario logo percebeu de que Daniel era um homem diferenciado e o colocou como um dos presidentes. Agora o que aconteceu? Daniel começou a se destacar. Por quê? Por causa da sua fidelidade a Deus, por causa da sua sabedoria, Daniel começou a se destacar. Olha o que diz o versículo 3. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia o quê? Um espírito excelente. É claro que o Espírito de Deus atuava na vida desse homem. E o texto diz, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino, não apenas sobre os 120 sátrapas, mas sobre os outros 2 presidentes também. E esta intenção do rei provocou ciúmes. E o que aconteceu? Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la,
nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Será que se a minha vida e a tua vida passasse por uma CPI, será que eles descobririam coisas vergonhosas? Será que nós temos coisas que fazemos que ainda desagradam a Deus? Será que nós lidamos com o próximo de uma maneira ainda desonesta? Em nossos negócios, em nosso trato, em nossa escola, em nosso ambiente de trabalho? Como lidamos com os colegas? Daniel era um homem, quando a sua vida foi submetida ao mais profundo escrutínio, nada acharam para acusá-lo. Que exemplo para todos nós! Esse é um exemplo de cristão que nós devemos ser. É esse tipo de cristão que o mundo espera ver. Homens retos, honestos, que fiquem de pé pela verdade, que não se deixem levar por políticas, que não se deixem levar pela pressão. Assim era Daniel. E o que então eles disseram? Nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele, aonde? Na lei do seu Deus. Nós temos que saber qual é a lei dele, o que ele segue, o que ele faz, para tentar acusá-lo de alguma forma. Mas quando eles foram analisar a vida de Daniel no aspecto espiritual, também não havia problema. Então eles teriam que criar um problema. Então esses presidentes, eles tiveram uma ideia. Qual foi a ideia que eles tiveram? Foram junto ao rei Dario e lhe disseram: ó rei, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores concordam em que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado aonde? Na cova dos leões. Olha a mentira que eles contaram para o rei. Rei, nós nos reunimos, todos os presidentes. Olha, Daniel não estava aí. Daniel não sabia da história. O rei não se atinou. Eles armaram uma contra o rei e contra Daniel. E nós juntos decidimos de que o rei merece ser glorificado, de que o rei ocupa uma posição muito alta aqui no império e que nós devemos baixar um decreto para que em 30 dias ninguém busque outro Deus senão o Deus Dario. E isso soou bem, né? Aos ouvidos do rei. Ele se sentiu lisonjeado com o decreto. E quando ele ouviu a proposta, ele não pensou em outras consequências que isso poderia trazer. E o que ele fez? Ele assinou o decreto. Então, quando o decreto foi assinado, por um espaço de 30 dias, ninguém poderia fazer orações a outros deuses. Daniel 6:10, o que diz a Bíblia aí? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Qual era o hábito de Daniel? Orar 3 vezes ao dia. Aqui está um exemplo para mim e para você. A oração, ela aprofunda relacionamentos, não só com o próximo, com o cônjuge, com os filhos. A oração nos aproxima de Deus. Alguém disse de que a oração deve ser a respiração da alma. Assim como nós respiramos o dia inteiro, ininterruptamente, deveria ser também a nossa oração. A nossa vida deveria ser uma vida de oração. É claro que Daniel orava em todo o tempo, mas ele tinha 3 momentos em especial, onde ele fazia uma oração especial. E você percebe que o texto diz de que ele ia na sua janela, na direção de Jerusalém, e ele fazia as suas orações? Esse é um costume judaico. E por que eles faziam assim?
Porque lá em Jerusalém estava outrora o templo. Nesse momento aqui, o santuário estava destruído. Mas todos os judeus, quando longe de casa, na hora do sacrifício no santuário, que era às 9 da manhã e às 3 da tarde, porque lá no santuário, lá no templo, haviam 2 sacrifícios contínuos, como nós chamamos, 9 da manhã e 3 da tarde. Nessa hora, os judeus que estavam longe do santuário, que não podiam levar até lá a sua oferta, eles oravam com o rosto voltado para o santuário. Para quê? Para que aquela oferta que lá estivesse sendo oferecida beneficiasse também a eles, que estavam distantes. Então, no sistema do santuário em Israel, quando alguém pecava, levava um animal até o santuário para morrer, para obter o perdão dos seus pecados. Mas todos os dias, independentes dessas ofertas que eram trazidas ao santuário, morria um cordeiro 9 da manhã e um cordeiro 3 da tarde. E esses cordeiros eram mortos especificamente para 2 categorias de pessoas. Para os judeus que estavam distantes, que era o caso de Daniel, que não podia sacrificar lá, e para os pobres, que não tinham animais para oferecer. Porque imagine você uma pessoa pobre, todo dia ele peca e todo dia trazer um animal para matar. Então, essa oferta do contínuo, guarde bem essa palavra, porque nós vamos precisar dela depois em Daniel. Esse sacrifício contínuo, 9 da manhã e 3 da tarde, pensava em 2 classes, os judeus distantes e os pobres. Daniel não abandonou o seu costume por causa do decreto, ele continuou a orar. Agora eu pergunto para vocês, não poderia Daniel então ter pelo menos fechado a janela na hora da oração? Não podia ter ele orado lá no ambiente do seu quarto, da sua casa, onde ele não fosse visto, para que ele não incorresse no decreto? Não. Sabe por que não? Porque Daniel não queria mudar a sua rotina e esses sátrapas e presidentes acharem que o decreto que eles haviam estimulado o rei a assinar interferisse na vida espiritual dele. Ele não queria que eles nem pensassem que esse decreto de alguma forma interferiu na vida dele, na vida espiritual, no seu relacionamento com Deus. Daniel estava tão seguro da sua relação com Deus que ele não tinha nada a temer. Ele continuou com o seu hábito de orar 3 vezes ao dia. Bom, orando ele assim, os inimigos dele viram. E o que eles fizeram? Olha o verso 13. Então responderam e disseram ao rei: ó rei Dario, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, ele faz o quê? A sua oração. Eles conseguiram tudo o que eles planejaram. E eles foram lá e denunciaram a Daniel. E o que o decreto dizia? Que este que quebrou o decreto, quebrou a lei, deveria ir parar na cova dos leões. Olha o próximo episódio. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel e até ao pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Dario já era um profundo admirador de Daniel. E quando eles trouxeram a notícia de que ele estava quebrando o decreto, foi aí que a ficha caiu. Foi aí que Dario entendeu a armação que eles haviam feito. Mas agora, ele faria o possível para livrar Daniel. Mas sabe o que disseram os presidentes e sátrapas para o rei Dario? Dario, um decreto de um medo e persa não volta atrás. Os nossos decretos são irrevogáveis. Você não pode voltar atrás, porque uma lei de medos e persas, ela não pode ser impugnada. Ela não pode voltar atrás. E então Dario não pôde fazer nada. O que ele então fez? Ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel:
o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que Ele te livre. Vamos tentar parafrasear aqui. Daniel, sinto muito pelo que eles armaram. Eu não queria fazer isso com você. Eles me enganaram. E eu não posso fazer mais nada agora. Eu espero que o seu Deus, a quem você serve, livre você. Eu espero sinceramente que você seja poupado. E o que fez o rei? Diz a palavra de Deus de que ele foi lançado, o rei mandou que ele lançassem Daniel à cova, e uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. O certo é que Daniel foi lançado à cova dos leões. Então o rei, diz a palavra, se dirigiu para o palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Olha a profunda tristeza que passou a possuir Dario. Ele lançou Daniel à cova, colocou uma pedra sobre a abertura da cova, selou com o seu selo e foi então para o palácio, triste. Ele não deixou que os instrumentos musicais chegassem até ele. E ele perdeu o sono, pensando no seu amigo Daniel. Ele, quem sabe, ficou ansioso para que a hora logo passasse. E quando o dia amanheceu, diz assim, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? O rei fez essa pergunta. E lá, dentro da cova, ele tinha esperança de ouvir alguma voz. E ele pensava, será que alguém vai me responder? Ou será que os leões estão alimentados? O que aconteceu? Eu fui enganado. E eu coloquei um homem justo numa situação certamente de morte, porque a morte era certa. Mas mais uma vez o rei repete, será, Daniel, que o Deus a quem continuamente você serve? Viram que essa é a segunda vez que ele diz isso? Você serve continuamente a esse Deus, você é fiel a Ele. Será que esse Deus vai recompensar a sua fidelidade? E ele agora espera então ouvir lá da cova uma voz, dando a entender de que Deus o havia livrado. Eu não sei o problema que você está vivendo, mas eu sei de uma coisa. O Deus de Daniel está aí do seu lado agora. E Ele vai estar com você no momento mais difícil da sua vida. Ele vai estar ao seu lado. Ele vai te ajudar a superar essa prova. E o que nós precisamos? Confiar nele. Deus vem provar a todos nós com fogo abrasador. Quem ousa então se submeter à chama desse amor, vem qual bronze ou como a prata, como ouro impuro, então todos com seus sofrimentos pelo fogo mudarão. Fogo refinador é tudo que eu almejo aqui. Impurezas vem tirar e o Senhor glorificar.
vem consumir meu ser, refina e me faz melhor. Escolho sem me importar o fogo refinador.